Hoje eu trouxe aqui comigo, né, uma jornalista de escola, uma jornalista sensacional e corajosa. E é isso que a gente quer nesse país hoje, que as pessoas corajosas assumam os seus devidos lugares, e não as pessoas corruptas, né? Eu trouxe a Wanderleia Farias, falei para vocês na semana passada sobre esse livro, Honestidade por Aproximação, que é uma denúncia contra a FAAP. Não era para ser, porque quando a Wanderleia começou a escrever, era para ser como que uma biografia da vida dos condes Armando Álvares Penteado e da condessa Lili, mas se tornou uma denúncia de tanta ladroeira, de tanta lavagem de dinheiro, de tanta corrupção, de tanto tirar dinheiro de todos aqueles a que é destinada a pecúnia, a Fundação Stricto Sensu. Então eu queria, em primeiro lugar, dizer a você, Wanderleia, que é um prazer estar aqui e que eu gostaria de já começar, para a gente economizar tempo, que você desse um briefing do que você fez, como você fez e o que você acha que está acontecendo hoje em respeito ao seu livro. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de parabenizar o senhor pela iniciativa do programa. Realmente esse é um programa que é necessário hoje na comunicação, principalmente do Brasil. A gente precisa de um mediador para mediar aí tantos conflitos existentes. O livro ele surgiu de uma pesquisa desinteressada em torno da vida do conde, da condessa e também do terceiro setor. E à medida que eu fui pesquisando, a gente foi descobrindo uma história maravilhosa. A história da FAAP, o início de tudo, é muito bonito. O conde Armando Álvares Penteado, a família Armando Álvares Penteado sempre foi muito comprometida com a arte, estiveram sempre à frente de algumas realizações. Por exemplo, a família, os irmãos, foram os primeiros a ter carro aqui em São Paulo, eram amigos de Santos Dumont. E a história é uma história muito fascinante, eu fui me envolvendo com ela. E no decorrer dessas pesquisas, a gente foi descobrindo uma série de irregularidades envolvendo a direção da FAAP, inclusive pesquisei a época em que a fundação ela sofreu uma intervenção por parte da Curadoria de Fundações do Ministério Público, e aí se desenrola uma história bem fascinante, que eu tenho certeza que o telespectador, que o leitor que tiver acesso, que tiver a oportunidade de ler esse livro, vai conhecer uma história muito interessante, mas é uma história que também mexe no meu bolso e mexe no bolso de quem está em casa. Então é uma história que nos interessa muito. Muito bem, mas eu gostaria de tipificar alguns fatos aqui do seu livro com você, como a intervenção do promotor Edson José Rafael. E eu falo isso aqui para todos os internautas, porque esse promotor, ele agiu de má fé, ele agiu com covardia e ele precisa ser reprimido pela sociedade. E não repreender aquele cidadão que está denunciando. Então, como é que foi a passagem, me diga, do promotor Edson José Rafael? Eu quero explicar a você, internauta, que toda a fundação, para que ela seja mais transparente, mais proativa, mais cristalina, mais pública, que os seus atos sejam verificados por toda a coletividade de uma maneira mais honesta, mais clara, tem a Curadoria de Fundações, que é o Ministério Público de Fundações, justamente para isso. Só que o que acontece aqui é o contrário, ou seja, o curador de fundações Edson José Rafael encobriu crimes praticados pelos condes, pelos gestores posteriores, pelo judiciário, pelo senhor saudoso Miguel Reale, que também foi um dos vice-presidentes da FAAP e que também entrou nessa corja de bandidagem. Então eu queria que você falasse para nós, Wanderleia, qual foi a participação do promotor Edson José Rafael? Em 1991, a FAAP divulgou nos veículos de comunicação que não seria possível fazer o vestibular daquele ano. Então a curadoria entrou em ação para saber o porquê. Sendo que antes de falecer, o Armando Álvares Penteado, ele havia deixado parte dos seus bens para a instituição de uma escola de arte.
E antes do falecimento, a Condessa Lely, ela também deixou em testamento que todas as obras que ela possuía, inclusive obras de arte, imóveis e joias, todos esses bens, pertenceriam a partir daquele momento à Fundação. Então a Fundação sempre teve um patrimônio muito bom, muito rico. E em 91, chegou-se ao conhecimento público que não haveria possibilidade de fazer o vestibular. Os alunos ficaram revoltados e isso foi parar na Curadoria de Fundações, que entrou em ação para verificar. Na época foi constatado que parte do dinheiro da fundação estava sendo desviado para pagar contas de uma empresa de manufaturamento que funcionava em Cabo de Santo Agostinho, no município de Pernambuco. E aí descobriu-se que havia parte dos bens da fundação estava sendo destinado para manutenção de bens da própria família, que administrava a fundação. Vamos dar os nomes viu, Wanderleia? O nome dessa empresa é Sarabor, que é do genro da saudosa Condessa. A Sarabor, ela pertencia na época tanto a família da Celita Procópio, a mãe dela e ao pai, e ela tinha parte das ações. Então era uma empresa que não tinha muito a ver com o perfil da fundação, ela não poderia receber dinheiro da fundação. E aí houve uma intervenção, a direção foi afastada, o Ministério Público instituiu duas pessoas sérias, o doutor Álvaro Valentim e o doutor Erasmo Nuzzi, e essas pessoas foram responsáveis por uma limpeza nas contas da fundação. Foi graças à intervenção dessas pessoas que a fundação é hoje o que ela é. Eles conseguiram sanar todas as dívidas, reorganizar toda a administração da fundação. Mas aí veio o Edson José Rafael, foi o responsável por toda essa mobilização que afastou a diretoria, que trouxe os interventores, mas logo em seguida ele fez um acordo com a direção antiga da fundação e devolveu a administração da fundação para os bandidos. Para os bandidos, ele, promotor Edson José Rafael, junto com o juiz Adelbrups, na época da 12ª Vara ou 9ª Vara da Família e Sucessão em São Paulo, hoje desembargador. Então a gente tem que falar a verdade aqui. Eu quero falar a você que a Wanderleia, ela é jornalista, sim. Ela é jornalista de escola, conforme eu falei no primeiro tópico. Além de jornalista, ela é uma estudiosa, é uma escritora, tem livros, como você pode ver. Esse não é o primeiro livro dela. E ela trabalha numa emissora de TV, a RIT TV. Mas, infelizmente, a Wanderleia, ela é mitigada em todo meio de comunicação que ela vai. Então, para aquele internauta que perguntou se ela era da RIT TV, ela é sim. Mas ela é mitigada, ela é cortada em toda a emissora que ela vai. Por quê? Por causa do medo dessa denúncia realmente se alastrar por esse país. Porque você que fez essa pergunta, se ela é jornalista da RIT TV, ela é sim. Mas ela precisa da sua ajuda, que fez essa pergunta, da minha, e de todos que estão nos assistindo, para a gente divulgar. Porque eu não preciso da Wanderleia, eu, o mediador, não preciso da Wanderleia para divulgar esse livro. Porque esse livro já veio à minha posse. Sendo da minha posse, eu posso divulgar esse livro, eu, mediador, como ser humano, como contribuinte, como cidadão, da forma como bem me aprouver. Hoje, infelizmente, o jornalismo investigativo no Brasil, ele não tem a credibilidade que ele deveria ter. É graças à imprensa que muitas irregularidades chegam ao conhecimento do público e muitos casos são resolvidos. Então, assim, os interesses meus, os interesses de você que está em casa, são interesses que desses interesses nossos depende o futuro de uma geração, depende a melhoria na qualidade de vida das pessoas, na saúde, na educação. E o jornalismo investigativo, o jornalista que se dispõe a fazer isso, ele paga um preço muito alto. Eu sei disso. Eu já respondi a inquérito criminal, tem um processo para responder. A gente tem uma série de cerceamento de liberdade de expressão.
Mas temos a convicção de que esse é um trabalho necessário e é extremamente importante que os veículos de comunicação eles percebam a responsabilidade que eles têm. Quando a gente traz a público uma pesquisa como essa, uma pauta como essa que está sendo debatida hoje, a gente está defendendo os interesses do cidadão. A Fundação Armando Alves Penteado deixou de recolher durante um bom tempo milhares de reais, milhões de reais em impostos que seriam destinados à saúde, à educação do seu filho. Ela deixou de recolher esses impostos quando recebeu um certificado de isenção desses impostos, se comprometeu a ajudar a comunidade, a ajudar a sociedade. Que essa é a função da fundação. Que essa é a função, e ele se comprometeu com o SEBAS, que é um certificado que é dado pelo Ministério. Então, assim, quando ele recebeu isso, ele se comprometeu. Se ele não fez, nós temos o dever de ir atrás de informação. Nós temos o dever de ir em busca de fazer com que isso aconteça, com que o que é de direito seja de direito. Que a sociedade, que se eles não conseguirem aplicar isso para a sociedade, que a sociedade, então, tenha direito a todos esses impostos de volta. Não só isso, os impostos de voltas e, de novo, retornados à população, às crianças, Sim. à educação. Não é? Então, eu quero falar a você, que está nos assistindo, nós vamos estar, no final do programa de hoje, sorteando esses livros, alguns livros, né? Não todos, né? Em poucos números, né? Mas vamos estar sorteando, por quê? E vamos estar sorteando e vamos estar mandando para você de forma gratuita em sua casa. Para quê? Para que você possa ler e para que você possa divulgar esse livro que realmente retrata a podridão do governo, a podridão do judiciário, a podridão das fundações, a podridão dessa classe que se acha classe superior. Eu vou dar um exemplo aqui, muito rápido. Eu estava vindo aqui para a TV e eu vi uma matéria a respeito do Paulo Maluf, não é? Então, Paulo Maluf da Ibope, mas o Paulo Maluf há quanto tempo está na televisão, que todo mundo sabe que ele desviou muito mais do que esse 1 bilhão, todo mundo sabe. Hoje ele está com 80 anos, ele está com o benefício legal, ele não vai mais preso, ele não paga mais nada, ele está dando risada até como deputado federal, que muitos de vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo sempre fala aquela máxima: eu sempre voto no Paulo Maluf. Eu vou contar para vocês, isso é ignorância sua, isso é má fé sua. Sabe por quê? Porque o Maluf, ele sempre prometia alguma coisa a mais para aquele eleitor mais simples que votasse nele, e nunca dava nada. O Maluf é um grande político, porque ele é o político corrupto por excelência, é aquele que promete e não cumpre. Enquanto que isso aqui, que devia estar aí nas manchetes dos jornais, esse livro, que devia estar nas manchetes dos jornais, Honestidade por Aproximação, da Wanderleia Farias, que foi retirado das prateleiras das livrarias, que foi retirado, censurado pela própria imprensa, uma jornalista que não foi escrever nenhuma denúncia. A intenção dela era verificar a biografia dos condes, ela queria outra coisa, mas após verificar tanta coisa ruim, tanto crime, tanta podridão, ela, como jornalista investigativa que é, e como grande jornalista que é, ela foi atrás. Então, eu acho que nós devíamos nos abeberar desse livro, nos abeberar mais da Wanderleia. Eu vou querer que a Wanderleia deixe aqui seus contatos e nós vamos, ao final do programa, fazer o sorteio desses livros. Eu gostaria de saber, Bruno, se tem alguma pergunta do nosso internauta a Wanderleia, porque nós dedicamos aqui um espaço muito especial para essa querida amiga, né, que é a Wanderleia, que veio me procurar não como mediador
mas também como advogado, porque sabe que nesse mundo da justiça, para enfrentar os poderosos, tem que ter alguma coisa que o advogado não tem, que é coragem. Então, ela veio me procurar para isso. Mas, quero dizer a todos que estão aqui, estamos fazendo essa advocacia pro bono, não só pela amizade, mas também porque não nos sentiríamos bem de cobrar alguma coisa numa tese tão arrasadora como essa, não é? E a Wanderleia compreendeu bem o nosso intuito, estamos plenamente de acordo com aquilo que ela coloca no seu livro. Por quê? Porque aquilo que ela coloca no seu livro está documentado, gente. É a verdade. É a verdade, tem processo juntado aqui, não é? Temos alguma coisa? Uma das preocupações do jornalismo investigativo é justamente provas. Então, assim, Sim. Tudo que está neste livro está documentado. Eu fiz questão de colocar todas as denúncias que me chegaram são documentadas. Então, o leitor ele vai ter a oportunidade de ter todos os documentos que provam todas as denúncias que a gente apresenta no Honestidade por Aproximação. E esse eu acho que é o grande prêmio do jornalismo investigativo, que é o comprometimento que a gente tem com a justiça, que a gente tem com os personagens que são abordados, que são investigados. E as pessoas se manifestam aqui, doutor, até parabenizando muito a Wanderleia, também parabenizo, a gente apoia essa causa totalmente e a gente defende, eu como jornalista formado também, eu defendo que o jornalista, ele exerça o seu poder, não só de opinião, mas de informação, e que ele mostre a verdade, que ele consiga passar para as pessoas o que acontece e que muitas pessoas passam, né, incólumes a isso, né, doutor, e não conseguem, na verdade, ter conhecimento de muitos fatos, exatamente porque a mídia acaba censurando. Então as pessoas se parabenizam e perguntam, principalmente o David Conceição, que é do Rio de Janeiro, ele diz que é lamentável que você seja censurada, a Wanderleia se solidariza a você, ele acha, e ele pergunta, ele falou que se fosse na Europa, a Wanderleia seria uma pessoa respeitada, mas como isso é no Brasil, ela é censurada, e ele pergunta, o que você acha do jornalismo no Brasil? Será que o jornalista tem hoje liberdade de expressão ainda nesse país? Não, infelizmente o jornalismo no Brasil ele está devendo muito em relação à sua proposta, ao seu verdadeiro objetivo. A gente pouco tem ouvido falar sobre o verdadeiro jornalismo investigativo, aquele repórter que sai a campo e que vai em busca de informação e que denuncia as irregularidades. Eu acredito que a culpa seja até dos próprios veículos de comunicação, que estão muito comprometidos com todos os setores. Existem tentáculos em tudo quanto é setor. Então, com isso, o jornalismo ele se sente até inibido. Eu sou sincera ao dizer que não foi fácil publicar o Honestidade por Aproximação. Para que esse livro chegasse às livrarias, eu precisei abrir uma editora, e lancei por conta própria. Claro que consciente que o jornalista tem que ser de tudo que ele faz, do comprometimento que ele tem com o próprio jornalismo, com a própria imprensa. Ele tem que registrar, ele tem que documentar. E aí, de repente, você lança o produto, lança o livro e você começa a ter algumas represálias, você começa a ter alguns problemas. Não é fácil fazer jornalismo investigativo no Brasil, mas é um desafio que eu acho que todo jornalista deve comprar. Eu acho que é o nosso compromisso com a verdadeira comunicação. Eu queria só acrescentar que, além disso, tem que divisar a informação que vocês passam justamente do dever de ir atrás, de denunciar fatos. Porque muitas vezes o jornalista pensa o seguinte: não, eu só vou informar aqui, eu vou ouvir os dois lados para que o leitor... Não, se o jornalista está na posse de um crime comprovado, ele tem obrigação, como jornalista principalmente, porque é um dos juramentos do jornalista, ele tem que denunciar. E sim, além de denunciar, colocar a cara a tapa. Então, eu mais uma vez, eu me solidarizo, eu parabenizo a Wanderleia, porque ela realmente não vai ficar só nisso. Eu quero que vocês tenham ideia de que ela já está com um segundo, terceiro prelos aí, porque ela já fez muito mais pesquisa e achou muito mais podridão.
Essa que é a grande realidade. E nós vamos estar aqui, porque nós não temos medo de FAAP, de governo, de judiciário, de ninguém. Só de Deus. Exatamente. Bom, continuando aqui, agradecendo até pelo Twitter, já as pessoas começam a manifestar também, pelo Pedro Lessa ADV. Vamos passar aqui para o pessoal os nossos contatos. Pedro Lessa ADV é o nosso Twitter. O facebook.com/omediador, você participa também pelo Facebook. No e-mail, omediador@lesse.adv.br, e também aqui na AltV, no chat da altiv.com.br. As pessoas já se manifestam, o paulistano, o João também, que é de Moema, aqui em São Paulo, mandando suas perguntas e parabenizando a coragem da Wanderleia. O Adriano aqui do Twitter já disse, quero ganhar o meu livro, então está concorrendo aqui também ao final do programa o livro, e as pessoas querem difundir ainda mais, viu, doutor? E eu queria ver se a Wanderleia também deixava aqui uma forma de comunicação também, os contatos dela, porque é muito importante que se comuniquem diretamente com ela, sim, para que possam tirar todas as dúvidas, não é? E eu tenho certeza que você vai tirar as suas dúvidas e vai apoiar essa causa, porque nós vamos continuar nessa batalha aqui. Qual é o fim dessa batalha? É fazer com que a FAAP, através de todos esses criminosos, devolvam tudo aquilo que roubaram da fundação, para que ela seja revertida em prol dos alunos, em prol dos seus filhos, em prol do povo em geral, porque tanto a questão de sonegação, de evasão, a questão de pegar o dinheiro da fundação para jogar pôquer, sim, que era a mania da Condessa, não é? Isso não pode acontecer. Pegar quadros, pegar joias, tudo isso que era da fundação foi simplesmente dizimado por força de caprichos. E esses caprichos fazem com que você passe fome. Agora nós temos a questão do Singapura, né, em que 7.000 famílias deverão sair. Agora, os lords lá do Center Norte não saíram, né? Não, esses não saíram porque colocaram 11 drenos. Mas as 7.000 famílias do Singapura, a 400 metros ali do Center Norte, essas vão sair sem que a prefeitura dê para onde eles vão. Está na hora da gente acabar com isso. Eu quero falar para essas 7.000 famílias e para você que está nos assistindo, que eu me coloco no seu lado. Se precisar de mim, eu vou até aí. Eu quero estar aí junto com você, porque isso aí é um descalabro, tratar pessoas dessa forma. O Center Norte ficou fechado 2 dias e vocês vão ser retirados sem o menor pudor. É o que acontece aqui com a Wanderleia. A Wanderleia tem uma das maiores obras que eu já li. Eu já li muito livro, gente. E eu leio também obras estrangeiras, não é? Uma das maiores obras, ela é simplesmente fechada, essa obra. Não tem uma brecha, não tem um cisco, não dá para você perguntar, ah, mas aqui ficou por quê? Porque ela está toda documentada, toda aprovada. Então eu queria realmente que você que está nos assistindo nos apoiasse nessa luta da Wanderleia Farias, que pegou a Fundação FAAP, mas que não é só a Fundação FAAP, são todas as fundações. As fundações hoje viraram antro de corrupção. Quem está lá dentro sabe que se tiver doação não vai precisar pagar imposto, nada. Então se oferece a políticos, se oferece a empresários para poder ganhar dinheiro sujo. Isso não pode continuar. Eu gostaria de dar a última palavra para a Wanderleia, para que ela tecesse seus últimos comentários e seus contatos. Bom, doutor, obrigada por essa oportunidade de estar divulgando o livro. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se o território não for defendido pelos bons, os maus justificam seus atos. E a sociedade perde com isso. Eu perco, o senhor perde, o Bruno perde, todos nós acabamos perdendo. O meu contato é o Wanderleia Farias, @editorabiografia.com.br. E o meu livro, infelizmente, foi retirado de algumas livrarias, mas continua à venda no site da editora, que é o www.editorabiografia.com.br. Repete. www.editorabiografia.com.br. E o Wanderleia da Wanderleia com W. Com W. Farias com S. Tá muito bom. Wanderleia, mais uma vez eu queria agradecer a sua estada aqui
falar para você que aqui é sua casa, que você venha de novo, porque nós precisamos de pessoas como você nesse Brasil corrupto. Vamos limpar o Brasil. Obrigado. Eu sou o mediador.